Se você é dessa cidade, não é dessa igreja, você só veio como um curioso, você pegue a palavra de hoje, que eu acredito que é uma palavra profética sobre nós. E sobre nós que eu falo não é poema, que a palavra é de Deus. O Deus é nosso Deus, amém? Então você que é crente, que talvez só está querendo dar uma bisbilhotada, cara, você veio talvez no dia errado, mas no dia certo. Então você vai apanhar com a gente, mas você vai viver talvez essa palavra, que ela exploda no seu coração, transforme o seu entendimento, conhecimento, e você viva coisas novas, em nome de Jesus, amém? Se eu poderia dar um nome, a gente está em live agora. Caraca, Nicão, que posição, hein, velho? De soldado mesmo, irmão. Aleluia. Faltou a farda. Se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, ela iria se chamar Só os Loucos Sabem. Chorão Charlie Brown. Profeta Chorão Charlie Brown. Amém? Ih, tem gente que é religioso, não falou amém não, velho. Mas amém, glória a Deus, porque é Jesus que nós vamos pregar. Nós não vamos falar do Chorão, da Grazi, não, amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 de Coríntios. Coríntios capítulo 1, versículo 4. Aleluia. Vamos lá, querido. Paulo fala aqui: sempre dou graças ao meu Deus, por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Paulo, esse é o primeiro capítulo e a primeira carta de Coríntios. Coríntios, para você entender, foi uma igreja promíscua, talvez uma das igrejas que viveu mais a libertinagem, se perdeu. Foi uma das igrejas que Paulo teve mais trabalho para pregar o evangelho e em aplicar, fazer os coríntios viver o evangelho de Deus na íntegra. Então, se você é um leitor da Bíblia, que eu acredito que tem alguns novos convertidos que talvez ainda não faz muito sentido, não leram esse livro, mas leia a Bíblia sempre. Você vai ver que Paulo vem e rasga Coríntios em vários capítulos. Para você ter uma noção, Paulo fala, cara, a gente não deve se assentar com pessoas que cometem atrocidades. E que tipo de atrocidade ele estava falando? Os irmãos não respeitavam a santa ceia do Senhor. Os irmãos não reverenciavam o nome de Jesus. Os irmãos o pai casava com uma segunda esposa, tal de novo. O filho desse pai pegava a mãe, pegava a madrasta. Você ter uma noção da igreja que era de Corinto. Mas o que me surpreende aqui é que Paulo já começa nesse nível. É que, lógico, que as cartas foram escritas depois, né? Então, acho que viveu primeiro e depois escreveu, com certeza, né? Mas é por isso que Paulo já começa: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo reconhecendo a bondade de Deus. Talvez Paulo nesse momento não estava muito feliz com a igreja de Corinto, mas Paulo estava evidenciando o favor imerecido de Deus, que é a abertura que a Aline fez aqui. E um dia num dos nossos cultos aqui, Jesus apareceu
aqui e caminhou com graça e misericórdia nas suas mãos. Eu senti muito isso e ela sentiu isso de novo aqui. A gente até orou junto pela igreja, por vocês, por nós, enfim. E aqui Paulo fala, cara, eu dou graças a Deus por causa da graça que dele, receberam em Cristo Jesus, que vocês receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento. A palavra fala, a palavra dessa palavra que eu estou lendo mesmo, significa algo externo. Então vocês viram muitos milagres, vocês, foram enriquecidos diante a palavra, mas também do conhecimento. O conhecimento, querido, é a postura que você tem, é a revelação que você tem do Senhor e como você trata o Senhor. Cara, em Eclesiastes 4, se eu não me engano, fala que a gente precisa, quando vai à casa de Deus, que a gente tenha reverência a Ele. Então chegar no horário é ser reverente a Deus. Erguer as suas mãos e adorá-lo é ser reverente a Deus, porque você tem uma revelação no seu espírito de que Deus deve ser adorado independente de qualquer situação, amém? E então aos Coríntios foi dado graça de Deus, que Paulo falou, vocês foram enriquecidos em tudo, cara, em palavra e em conhecimento, em revelação de Deus. E se você for ver Coríntios, é onde Paulo fala acerca da Santa Ceia, é onde Paulo fala dos dons de línguas, de profecias. Ou seja, me parece que a igreja de Corinto, a mais, deturpada, a mais pecadora, a que cometia mais atrocidades pecaminosas, que deveria agradar ao Senhor, foi aquela que recebeu o maior investimento de Deus, cara. Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Ou você já tem tudo no Senhor. Cara, Jesus gosta de uma igreja que, aleluia, glória a Deus. Você é livre, cara. Se você quiser deitar no chão agora e chorar aos pés de Jesus, nós não vamos chegar e falar, irmão, é hora do culto. Nós não somos esse tipo de igreja. Semana retrasada, fomos visitados pela glória de Deus aqui, eu não queria nem pregar. Então não tem uma liturgia. A hora que Jesus chega, a liturgia é Ele. Ele é a palavra viva que se move. Então dá glória, cara, porque a gente precisa entender o que eu estou querendo dizer. Que você que é o mais defeituoso, o mais pecador, é onde Jesus vai começar a investir mais dons na sua vida, mais graça, mais misericórdia na sua vida, para a gente se levantar e servir a Jesus e amar Jesus, aleluia. Então em toda a palavra, o 6, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Olha o 7, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, cara. Você tem noção, numa igreja que Paulo teve que confrontar no peito, falar a verdade na face, pecador, miserável, adúltero, porco, endemoniado. Paulo teve que expulsar alguns do meio da igreja de Corinto. Agora Paulo está vendo. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Imagine agora, você vem e confessa alguma coisa para mim, hoje de manhã, e hoje nós falando de uma palavra dessa para você, cara. Eu não sei você, mas isso, cara, explode no meu coração, porque é muito favor de Deus. Ele nunca vai desistir de nós.
Pecou mais, então recebe mais amor, mais graça, até se levantar. Se cair 10, vou levantar 20, 1000, 30. Ele vai levantar, porque bondade e graça, misericórdia. Não sei cantar, eu sei que é da hora essa música. Me acompanharão. Então, a igreja de Corinto, ela foi avantajada nos dons espirituais. Recebendo, vocês foram enriquecidos de conhecimento e de palavra de Deus. Estude o livro, a igreja de Corinto, você vai ver que Paulo soa ali, querido. Mas ele ainda enxerga o favor de Deus. Nós servimos um Deus gracioso. Cara, a graça de Jesus pega você, transforma você, capacita você, te levanta e te faz caminhar novamente. Essa é a graça de Deus. Mas para a gente viver a graça de Deus, tem que haver verdade, tem que existir verdade. A graça vai superabundar quando a gente for verdadeiro. Eu sou assim, eu sou leproso, olha dentro de mim. A graça de Deus vai te pegar. Aleluia. Então o subtítulo, até onde eu li do 4 ao 9, é a gratidão de Paulo, confiando. E eu julgo aqui que aqui uns 90, 95% já é crente. E eu vi Caçapava nessas entrelinhas. Igreja Caçapava, eu não vim aqui para inventar a roda, querido. Eu não vim aqui para pregar. Muitos de vocês até me ensinam. Muitos de vocês até traz uma nova revelação. Me orienta em algumas coisas, eu aprendo com vocês. Que esse é o Evangelho de Deus. Mas eu vejo que Caçapava já foi, já está e já é enriquecida em tudo. Aos que estão aqui, ainda feridos, é uma nova chance, é uma nova porção. Agora está sendo conectado num corpo de novo, e nós vamos caminhar de novo, mais uma milha. E nós vamos ver, estamos nos deparando nesses cultos de domingo que estamos fazendo aqui, com o favor e a fidelidade de Deus. É a fidelidade dele, é uma nova oportunidade, cara. Mas a gente precisa deixar a graça operar no nosso coração. Precisamos receber a misericórdia, aleluia. Então, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam no Senhor Jesus Cristo que Ele seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim. Olha como eu vejo Caçapava. Alguns chateados com a igreja, chateados com outros líderes espirituais. Mas nós não vamos falar disso nessa noite. Eu não quero nem falar você que está ferido, você que... Não, cara. Eu quero que você só compreenda que está sendo derramado graça e misericórdia de Deus mais uma vez nas nossas vidas. E está sendo, por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é fiel. Se a igreja de Corinto, que era a igreja talvez ímpia, caída, que começa a ser, transformada pelo pastoreio e pelo apostolado do apóstolo Paulo, cara, Caçapava, nós estamos bem na fita se a gente for comparar. Porque graças a Deus aqui, ninguém está traindo, fazendo esse tipo de coisa. Temos os nossos problemas? Temos. Mas quando eu leio um tipo de coisa dessa, querido, eu não começo mais a ter esperança somente na igreja, mas no Senhor da igreja. Então eu falo, louvado seja o nome do Senhor, cara, que vai levantar pessoas do nosso meio, vai levantar os miseráveis,
E eu sei, cara, que a hora que o Senhor começar a levantar pessoas, alguns vão fazer assim: Dezão tá viajando, Dezão tá pirando, eu não quero nem saber. Bondade e graça, misericórdia. No 10, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a vocês que concordem uns com os outros. Ó, Paulo já entra, ó, o subtítulo da minha Bíblia diz assim: as divisões na igreja. Primeiro capítulo, Paulo já fala divisões na igreja. Mas e a graça de Deus? A graça de Deus não tira de nós o confronto, querido, porque a graça de Deus sem o governo e o discipulado se torna em desgraça, velho. Então eu dou graça para alguém falar, para alguém pregar, para alguém servir, para alguma coisa, mas se a gente não discipular, se a gente não cuidar, vai se tornar uma desgraça. Então alguém vem em Dezão, o cara fuma, ele está filmando. Não é o caso do Nicão, tá, gente? Mas ele fuma. Ontem eu vi ele no bar. E ele está aqui hoje, servindo ali no Data Show, Dezão. Bondade, graça, misericórdia. Eu faço do meu jeito. Põe na canta certo aqui. Cara, é o Senhor. Agora o meu trabalho é discipular. O meu trabalho é mentorear. O meu trabalho é acompanhar. Porque senão o quê? Senão vai tornar em desgraça. Recebe a graça, recebe o favor. Dali não muda, não transforma, não tem nada. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Então Paulo vem: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões, entre vocês, antes que todos estejam unidos, num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que há algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? E Paulo vem dando uma bronca. E eu vou pular ali para o 17. Vamos ler tudo agora, vai. O 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, acho que é isso. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Se a gente levanta o nome de um pastor nessa casa, o nome de um servo de Deus nessa casa, a gente está esvaziando a cruz de Cristo. Quando a gente senta na mesa, quando a gente vai discipular, a gente só faz assim, ó: quem está pendurado no madeiro? Quem foi que morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos essa mesa? Então alguns de Corinto estavam levantando: eu sou de Apolo. Apolo é o homem do fogo, é aquele que pregava, eloquente. Paulo falou: cara, isso não me importa. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Cara, eu não fico em cima do meu título. Eu amo quando vocês me chamam de Dezão. Fui lá na casa do pai do Diego esse final de semana. Parece que a gente ficou o dia inteiro lá, né, Diego? Fomos lá pegar os filhos dele. Cheguei lá de boné para trás, bermuda, relógio. Aí o Diego falou: Dezão, meu pai e minha mãe são crentes e tal. A hora que eu desci do carro de boné para trás, a mãe dele: paz do Senhor. O Diego: mãe, esse é o meu pastor da minha igreja. Eu fiquei com vergonha, cara. Eu falei: meu Deus, velho. Ela já escou a mão: paz do Senhor. Eu falei: paz, como é que é o nome da senhora? Eu falei: mano, como que você me apresenta assim de pastor? Tô sem terno. Quase que ele falou: mano, tá religiosão, né, velho?
Eu falei, não parece, dona Odila, não parece. Mas é a graça de Deus, cara. É verdade, querido. Você é feinho, você é pobrinho, você é o coitadinho, você é nhenhenheco. Vai evidenciar sobre você a graça e o favor de Deus. Porque nós somos menosprezados quando a gente é feinho, quando a gente não tem dinheirinho, quando a gente se veste feinho. Cara, tudo isso evidencia o poder de Deus. Tudo isso porque a real é tudo que a gente tem, é o Cristo. Tudo que a gente tem é o Cristo, cara. Se não fosse o Cristo, não estaríamos vivendo nada do que temos vivido, cara. Diegão falou isso no ofertório. Então, o que eu quero dizer para vocês, alguns de vocês têm algumas ideias. Dezão, vamos vender coxinha, vamos fazer café, vamos pôr a lojinha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Cara, isso, eu não fui chamado para fazer retiro, querido. Eu não fui chamado para fazer live. É claro que a gente tem que começar a governar tudo isso por causa de Jesus. São oportunidades que ele está vendo. Cara, eu vou falar aqui, mas ontem tinha a autoridade social, do parlamento, da prefeitura, estava aqui no nosso worship night, cara, na sexta-feira. E aí você, não ando, não me misturo. Não, querido, não é dessa maneira. É o favor de Deus conectando os corações. É o favor de Deus levantando uma geração e levantando a outra, se conectando. Porque lá no Velho Testamento você ia ver os reis. Chame os sacerdotes, chame os ministros de Deus. E o que eu mais quero agora, cara, é talvez me aproximar um pouco mais, não para fazer politicagem, mas para engendrar o reino de Deus aonde tem que ser engendrado, cara. Nós vamos se fechar como igreja. Não sou chamado para televisão, sou profeta de Deus. Olha lá, a televisão é da Anitta. Fica lá assim, com a bundona para trás, cara. Sabe por causa do quê? Porque a igreja religiosa não entende. Agora é o contrário, o YouTube veio e deu voz para todo mundo. O que a gente encontra? Os teólogos criticando a minha pregação. Ninguém criticou, tá? Só estou dando um exemplo. Fui fazer um velório. Cadê os teólogos que pregam e falam mal da minha pregação? Fui fazer um velório essa semana. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, ajudar as pessoas. Essa é a teologia de Cristo, cara. Essa é a teologia dele. Mas ficam lá, não, você interpretou mal. Meu irmão pregou lá em... deixa pra lá. Vamos seguir aqui. Pois Cristo não me enviou para batizar, fazer retiro, fazer festa de virada do ano, de final de ano. Cristo não me enviou para isso, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Agora, Dezão, você falou tudo isso, então por que você vai fazer o retiro? Para você se encher do Espírito Santo de Deus, cara. Porque às vezes tem pessoas no nosso meio que não tira 5, 10, 15 minutos para ler uma Bíblia, mas lá no retiro, sexta-feira à noite começa, sábado de manhã vai estar com a igreja e amor de Deus de novo, no almoço também, no café da tarde também, à noite também, vamos jogar bola, nadar na piscina, comer bem e chapar de Deus lá. É para isso que nós somos chamados. Então os nossos eventos são para anunciar o evangelho de Deus, cara, aleluia. Teve uma família aqui que foi restaurada. Eles não estão congregando com a gente. Mas errou, Dezão. Podia ser religioso, como que não estão congregando com a gente? Eles vieram na nossa festa de criança. Imagine, pega o telefone deles, vou amaldiçoar eles. Pouco me importa, cara. Eles vieram numa festa de criança, não viram pregando, não viram ninguém, só viram as crianças felizes, viram o balão, viram o bexiga, viram o Ricardo e a Cata, viram os líderes do Poeminha, pregando, amando essas crianças. Daqui a pouco o filhinho deles de 3 aninhos nem andava direito, ia para lá, ia para cá, daqui a pouco eles 3, 4 cultos com a gente.
E aí o Vi fala, cara, Dezão, eles voltaram para a igreja, eles estavam feridos, eles estavam machucados, mas eles estão na igreja, eles estão levantando o nome que é mais alto que todo nome, cara, na sua casa, na sua família, igreja. Então a gente não quer encher pessoas nesse aquário, a gente quer ser uma casa que faça explosão nessa cidade, independente da placa da religião. Tudo que nós podemos dar é Cristo. E aí Paulo entra no 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aleluia, cara. Paulo fala, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É loucura não pegar uma mina, é loucura não pegar um mino, é loucura não tomar um goró, é loucura ter o carnaval. Eu profetizava sobre isso. Beija, beija, tá calor, tá calor. Não quero só beijar, mas também fazer amor. Sem camisa, 30 quilos mais magro, rodando aqui, ó. Por aí, querido, profetizando. Beijo na boca é coisa do passado, agora a moda é namorar pelado. Aí a gente vê a Anitta, a gente vê, sabe, algumas das mulheres, alguns dos homens, tudo para fora, tudo roupinha apertada, tudo os másculos. Ai, que isso? Foi profetizado. A igreja religiosa não entrou lá, não quis assumir por causa da sua religiosidade, porque a ideia de Deus, cara, é multipliquem-se, multipliquem-se, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos e até nos confins da terra. É tudo nosso, cara. Então Paulo fala, pois a mensagem é loucura. E é loucura mesmo, cara. Vai pregar para alguém, eu te desafio a pregar para alguém que não é convertido no seu serviço. Ele vai falar, que isso, cara? Comece pelo amor de Deus, falando do amor de Jesus, que Ele ama, da graça. O 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Querido, acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Por que Paulo fala isso? Paulo discutia com os gregos, cara. Paulo discutia com os maiores teólogos daquela época. Tinha uma rinha lá, hoje a gente faz de rap, de batalha. Mata ele, mas naquela época, cara, acaba com ele, no que? Na teologia. Então Paulo ia para eu estou esquecendo o nome agora. Não vou falar, vai ficar feio. Mas ele ia para um lugar onde só reunia os sábios e os gregos, e eles começavam a debater. Então Paulo, vendo os deuses ali, você vai ver essa história, eu já preguei isso uma vez aqui faz muito tempo, mas a gente vê, cara, esse Deus desconhecido que eu prego, e começaram a interrogar Paulo acerca disso, acerca daquilo. Então Paulo daí vem, e a gente lê isso aqui, começa a entender um pouco melhor. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana.
agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Deixa eu falar uma coisa para você: você pode ir no maior e melhor curso de coaching, de fazer qualquer faculdade, se esse curso, se essa faculdade não pregar a Cristo, não pode revelar o poder e a salvação de Deus. Não pode, não tem como, porque o mundo não conhece Deus pela sabedoria humana. Não sou contra coach, não sou contra esses cursos. Faço alguns deles, acho muito da hora, mas não servem para revelar a beleza, a santidade, o poder de Deus. Cara, sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que você não precisa de um curso de R$4.500. Você não precisa fazer 4 anos, 5 anos de faculdade, ainda que eu sou a favor disso, me entenda pelo amor de Deus. Mas para a gente dar aquilo que a gente recebeu, a gente já foi pego, a gente foi salvo. Alguns de nós já foi para frente, num culto como esse, aceitando a Jesus, porque o pregador falou, cara, ele se pendurou no madeiro, as mãos deles foram furadas, e aí os seus olhos, você fala, meu Deus, que Cristo que é esse? É o Emanuel, não é agora lá no céu, é o Emanuel, é Deus conosco, é Deus andando comigo diariamente, é Jesus vendo as minhas imperfeições, como a igreja de Corinto, e aperfeiçoando o dom que há em mim, cara. Então em nós, a igreja, em nós seres humanos, em nós maridos, em nós mulheres, em nós filhos, foi nos dado graça, e o mundo aguarda com grande expectativa você abrir a boca e declarar cura nos ambientes, você abrir a boca e declarar fogo de Deus no seu trabalho, na sua casa, na sua família, cara. Aplauda Jesus por isso. Cara, eu estou incendiado nessa noite. Meu Deus do céu, cara. Mas sabe o que nos atrapalha? Sabe o que nos rouba? Caçapavense, eu os amo. Eu tenho muito prazer de vir para cá, cara. Vocês não têm noção como eu estou feliz de estar aqui. Ontem eu fiquei das 6 da tarde até meia-noite na casa do Diego da tarde. Acabei com os amendoim, com as torradas. E a Aline xingou eu depois. Comilão, beberrão. Aí, aleluia, meu amor, ajuda eu. Que coisa maravilhosa, falamos da igreja, choramos. Fui conhecer a dona Odila, ele foi apresentar o pastor. Foi maravilhoso, cara. Amo isso aqui. Estar com vocês, sendo gasto pelo Evangelho de Deus. Mas o que nos rouba é o simplismo que há dentro do nosso coração. Existe um simplismo no coração dos caçapavenses, tem dos taubatianos também, mas que não nos deixa acessar, não nos deixa, cara. A mulher, quando chega Jesus, ela vai para a mesa, Jesus dá das migalhas, ela estava ferindo o simplismo dela, e ele falou, não vou tirar dos filhos para dar para os cães. Ela, mas se as migalhas cair, já só enche a minha boca, só fico farta com as migalhinhas que caem da sua mesa, Jesus. Cara, ela atropelou o seu simplismo. Se eu chamar alguns de vocês, senta aqui do meu lado, alguns de vocês vai falar assim, não, do seu lado, não. Se eu falar para alguns de vocês que vão na sua casa tomar café essa noite ainda, vocês vão falar, não, eu não tenho um cômodo só e a parede está rachada. Há um simplismo que rouba, sabe, o nosso avanço no Senhor. E eu era assim. Eu nem era pastor, os pastores me chamavam, Dezão, senta aqui na frente, porque tem 2 pastores num culto da manhã, e a igreja precisa ver que os pastores estão aqui. Não, cara, mas eu não sou pastor. Simplismo. Simplismo. Ou vem aqui na frente, senta comigo, já vai falar, não, vão me chamar de puxa-saco. Como assim, vou sentar do lado do Dezão? Simplismo. Cara, você pode vir limpar, não, Dezão, mas como que eu não podia nem subir no palco?
lá da minha outra igreja, simplismo. Você pode servir, mas eu não sei fazer nada. Nossa, Dezão, eu não sei, cara, não sei. Eu não tenho nada, é só essa roupinha. Não vou com você, eu vou usar essa mesma roupa lá. O que eu vou levar? Nem vou, simplismo. Simplismo, cara. A gente perde o chamamento, o fogo e a fome de Deus por causa do nosso simplismo. E o pastor e a pastora quer dar vantagem. Teve um irmão, cara, que ele entrou na minha casa e a gente estava ali, eu moro num condomínio, e na frente tem uma área de lazer. E aí de repente o irmão estava ali com a irmã. Ele falou, acabou não sei o que, Dezão. Eu falei, mano, vai lá em casa lá, abre a geladeira e pega lá. Ele falou, meu Deus, velho, eu vou entrar dentro da casa do pastor, eu vou abrir a geladeira do pastor. Esse irmão, ele tirou uma foto para registrar que ele estava lá, velho. Sabe o que foi doido? Eu falei, meu Deus, isso é normal, cara, para mim. Você é minha família, caminha comigo faz muito tempo, mas Dezão, eu estou recebendo cura, porque na outra igreja nunca aconteceu isso comigo. O cara atropelou o simplismo dele, cara, e foi recebendo cura. É bom andar com o pastor, é da hora ter um tempo com o pastor. Querido, o Leandro Barreto, amo, está pregando lá em Taubaté hoje, nunca elogiou a gente. Quando ele falou aqui numa reunião de líder, gente, vocês me dão licença, porque eu preciso jantar com o Dezão. Eu falei, meu Deus, velho, sou o Danduque na vida dele hoje. Cara, a real, igreja, se você está sentado no último lugar, o que a palavra fala? Fique aí, não queira atropelar as coisas, mas o dia que for chamado, vem, velho. Vem andar com o pastor, vem andar com a pastora, vem ver que eu dou uma tretada com ela, vem ver que eu falo errado, ela fala errada, vem ver as nossas limitações, vem ver a nossa humanidade, porque chega num culto como esse, você vai ver a graça de Deus escandalosa, você vai ver o poder de Deus, e aí você vai falar, nossa, eu posso acessar isso, não está distante. Cara, todos os domingos eu não subo aqui como um professor para ensinar. Eu subo aqui como um cara que quer ativar vocês no dom espiritual de vocês. Eu subo aqui, cara, não é, eu sou o mais importante, sabe? É por isso que eu estou aqui. Não é, eu não subo assim. Eu subo clamando, Deus faz a igreja entender que a mensagem da cruz está no coração, está no seio do seu povo, e é isso que é Cristo em vós, a esperança da glória, cara. Você não tem um Jeep Renegade, você não tem um Raval que é espetacular, é uma nave, mas você tem o Rei dos Reis morando dentro de você. Então quando você chega numa reunião de Golzinho 2002, com aqueles farolzinhos que parecem uma bita de cigarro, tudo manchado, eu estou falando do meu carro, cara, você achar que eu não estou ofendendo ninguém. Meu outro lá tá no concerto já faz 15 dias, orem pelo meu carro, pelo amor de Deus, gente. Mas o meu pai deixou uma herança, um Golzinho 2002 queimado, dei um grau nele. Ele não está como sepulcro caiado, ele está sepulcro caiado invertido. Por dentro o motor lindo, mas por fora só a graça de Deus. Aí alguém me julga por isso. Alguém fala, meu Deus, o pastor de Gol. Aí vem andar, arruma CRV ou vende CRV lá, está roubando a igreja. Mas o pastor de Gol não prospera, está em pecado. E como que fica, igreja? Como que faz? Nós fica biruta. Aí eu não quero nem saber dessas coisas. Alguém que não me conhece me julga pela aparência. A hora que vê na mesa, eu falo, Jesus, eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia. E vem, Espírito Santo, vem sobre nós, porque eu não tenho o carro do ano, eu não tenho, malemar, consigo pagar um café bom para mim aqui, Jesus, mas recebe esse irmão agora. Aí o irmão, Dezão,
tô bem, velho. Meu Deus. E João, vocês, cara, mano, eu choro de ver aqui você, irmão. Mas vão passar, nós estamos vencendo, João. É um dia de cada vez, cara. Mas tem uma palavra, João, que é nossa. Ele nos deu. Podem ver você tatuadão, muito louco. É esse perfilzão que nós amamos e quer. Mas, cara, aquilo que Jesus está fazendo na sua vida, Ele vai começar a fazer através de você na vida de outras pessoas, irmão. Então receba da graça nessa noite, do favor de Deus. Não desista, mano. Nós estamos aqui como família espiritual, amém? Então, visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Aleluia, cara. Você tá maluco, bicho? Deixa eu ser influ agora aqui, pelo amor de Deus, velho. Jesus amado, cara. Que palavra que é essa? É a palavra de Deus. Agora, cara, eu estou falando isso para vocês, caçapavens, para arrancar esse simplismo dentro do nosso coração, da nossa mente, e a gente avançar naquilo que importa, que é o quê? Na palavra e no conhecimento de Deus, cara. Se você promove o Evangelho, Deus vai promover você. Vou repetir, se você promove o Evangelho, você pode andar de Gol, de farolzinho que parece uma cinzinha de cigarro, Deus vai promover você, porque você está crescendo na graça, no conhecimento e na palavra e na revelação do poder de Deus. É para você andar de cabeça erguida. Jesus, o que nós vamos fazer nessa semana, Jesus? O que você está querendo fazer, Jesus? Mas sabe qual que é o outro problema? A gente fica olhando para a nossa conta e se acha miserável. A gente olha pelo nosso guarda-roupa e se acha miserável. A gente olha para o nosso carro e se acha miserável. Sabe, vir lavar a igreja, é muito baixo isso, não tem nada a ver. Lavar a igreja, por que lavar a igreja? A igreja de Deus. Nós somos chamados para servir a Jesus, cara. Mas só servir para ser embaixador. Sabe o que é embaixador? É ser um diplomata do reino de Deus. Se Deus quiser te dar uma carruagem, uma nave para você, Ele vai dar. Isso não é problema seu. Só mergulha em Cristo Jesus, porque a sabedoria dele é mais sábia que a sabedoria humana. A fraqueza dele é mais forte que a força humana. A fraqueza de Deus. E com quem que está essas palavras? Com quem que está essa revelação? Hein, Tatá? Com quem que está? Olha para o irmão que está do lado e fala assim: está em você. Essa é a mensagem que nos mudou. Essa é a mensagem que nos transformou. E essa é a mensagem que continuará fazendo isso. Então o Cristo agora em você, porque ele fala isso, Paulo falou isso aos Colossenses. Cristo em vocês, porque em vocês foi revelado a salvação, aquilo que estava oculto nos profetas. Deus não revelou a salvação. Quando os caras tinham um espasmo em Deus, uma profecia, eles profetizavam esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Então a gente precisa valorizar, cara, a palavra de Deus, os princípios.
Cara, você não é para qualquer homem, menina. Você não é para qualquer mulher, menino. Você não pode casar com qualquer pessoa. Por quê? Porque você está em Jesus. Você foi enriquecido em tudo. Mas tem gente que pega isso e joga para trás. Por causa da Anitta. Por causa de um peitinho para fora. Por causa de um bunda lelê por aí. Uma noitinha de prazer. Aleluia. Porque a loucura de Deus vai mandar. Irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Olha o que Paulo está falando. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. O que Paulo está falando? Lembra quando vocês foram chamados? Vocês não eram nada. Vocês não tinham nenhuma família boa. Vocês não vieram de uma família funcional, perfeitinha, da Margarida, da Oriana. Vocês não vieram. Aí Paulo fala, cara, lembra? Pensem quando vocês foram chamados. Aí o 27, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, cara. Que a mente de Cristo nos preencha nessa noite. Chega de andar igual um derrotado. A autoridade de Deus está sobre a igreja. O mover de Deus está sobre a igreja. Uns para apóstolos, outros mestres, evangelistas, pastores. Está sobre a igreja. É só a igreja que carrega a mensagem da cruz. Em Romanos 8 diz que a criatura anseia, aguarda com expectativa, cara, você abrir a boca no seu trabalho, você orar no seu emprego, você revolucionar através da palavra de Deus. Por que andamos como filhos de sei lá o que, cara? Ele nos capturou, nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Igreja, tem muito poder de Deus enrustido em nós. O nosso simplismo, a nossa falta de sensibilidade, a nossa falta de discipulado não deixa a gente avançar, cara, em Jesus. E a Bíblia fala que nós somos chamados para fazer obras maiores do que a de Jesus. Você tem noção que Jesus falou, cara, vocês vão fazer coisas maiores. Tem muito poder de Deus, velho. Então saia daqui metido, não orgulhoso, metido, não possuindo nada, mas tendo tudo. Saia daqui dessa maneira, cara. O que nós não temos é ouro e prata, mas o que nós temos nós vamos dar. E o que nós temos, querido, todo o dinheiro que está na conta dessa igreja, eu não consigo ajudar todo mundo se todo mundo estiver necessitado, querido. E se isso acontecer, sabe o que eu vou fazer? Igreja, vamos clamar. Para quem? Para Jesus. Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus, dono do ouro e da prata. Aleluia, cara. Você é tão importante. O Senhor tem expectativa na sua vida, querido. Ele te curou, Ele te transportou das trevas para a luz. Mas Deus escolheu o que era sábio. Vamos caminhar, senão eu não vou terminar essa mensagem. Ele escolheu o que era um mundo insignificante, desprezado. Cara, alguém do nosso meio, por causa do simplismo, ou por causa da vida,
se acha insignificante, desprezado. Alguém no nosso meio se acha isso. Ai, ninguém me olha, ninguém me quer. Mergulhe em Jesus, querido. Promova o Evangelho, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Estou no 30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmão, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e a este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, cara. Porque é que eu não estou aqui falando que vocês têm que estudar, que vocês têm que fazer isso, porque vocês falam errado, porque vocês são cabeçudo, porque vocês não prosperam. Porque isso não é a ideia do Evangelho de Deus. Igreja pode fazer um trabalho social como a gente faz. Queremos fazer mais, querido. Queremos que você tenha a revelação de Deus, do poder de Deus, para a gente fazer o que tem que ser feito. Mas eu não vim aqui falar, mano, mas vocês não estudam, quer prosperar como? Eu não vim aqui falar disso. Eu vim falar de um reino, cara. Eu vim falar de Jesus. Eu vim proclamar o Evangelho, porque é isso que muda, transforma, é isso que nos acolhe, é isso que nos consolida, é isso que faz a gente caminhar. Esse é o sentido da vida, possuir a Jesus e ser possuído por Ele. Eu não estou aqui falando, cara, tem que estudar, vamos fazer isso. Eu não sou coach, eu acho que eu não sou nem pastor, velho. Mas Ele fez da minha vida, Ele fez na vida da minha esposa, continua fazendo, está fazendo em vocês, e a gente precisa avançar nisso. Então eu não vim aqui, cara, ser performático. Eu não tenho a melhor teologia, cara. Eu não tenho a melhor pregação, eu não sei, mas eu não estou chorando de que, ai, coitado de mim, não. O que eu tenho, eu estou impartindo com vocês todos os domingos, cara. O meu dinheiro eu imparto aqui. É chama, é velório, é casamento, eu me alegro com vocês, porque é isso que Jesus fez por mim, é isso que eu recebi dele. Então não tem a melhor teologia. E se alguns de vocês quiserem vir me confrontar, vamos para a mesa, eu vou aceitar. Já criticaram meu irmão, já me criticaram também. Você falou uns negócios errados. Mas de verdade, igreja, vocês acham mesmo que eu quero passar um pano aqui de playboyzão, de isso e de aquilo? Cara, eu tenho uma palavra de Deus para Caçapava. Eu tenho uma palavra, eu tenho um chamado de Deus. E agora não é eu que tenho um chamado, é o chamado que me tem, velho. Então eu sou do chamado. Então quando é para vir visitar doente, eu vou vir. Quando é para orar, para expulsar demônio, eu vou vir. A Aline saiu nesse sábado de manhã. Eu adoro tomar café com a minha família. De manhã, sábado de manhã, encho a mesa. Sento com os meus 3 filhos, com a minha esposa. Ela saiu 6 horas da manhã e voltou 1 hora da tarde. Quebrou o pau? Não! Falei um para ela. Porque nós somos do nosso chamado. Ela estava em Caçapava, falando, edificando, orando. E sábado a gente já voltou 6 horas de novo. E assim a gente vai. E todo mundo aqui tem um chamado. Mas chegou a hora do chamado ter vocês, cara.
Por quê? Porque Deus te confiou a mensagem, a loucura da pregação do Evangelho. Dezão, eu não sei ainda. Então corre para alguém de discipulado. Corre para um discipulado, corre para ser edificado, corre para abrir o seu coração para a vida de alguém. Aleluia. E já bagunçou tudo aqui e demora mais ainda, depois vocês me xingam. Então, cara, eu não quero saber se tem playboy, se é rico, se tem empresário no nosso meio. Eu só quero saber se Jesus, como Paulo fala aqui, se Jesus, sabe, se a fé de vocês não está firmada na fé da prosperidade, numa teologia, sabe, terrena, caída, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras. Obrigado, Icão. Para a nossa glória, nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aleluia, cara. Meu Deus, cara. Vocês estão entendendo? Que Deus não revelou aos poderosos. A gente vai ver muitos coachings, muitos magnatas se dobrarem aos pés de Jesus. Que eles se dobrem ainda nesta era. Porque o dia que você entendeu? Tá vendo? É a graça. O dia que a trombeta tocar, aplaude Jesus, querido. Glória a Deus. O dia que tocar, cara, a palavra fala que todos se curvarão, todos se dobrarão aos pés de Jesus. Então, por que a gente se sente o insignificante? Cara, para evidenciar o poder de Deus. Se a Bíblia fala que Ele revelou aos pobres de espírito, se a Bíblia fala que Ele se revelou a nós, que não temos uma família nobre, somos iletrados. Cara, Ele andou com 12 homens, o mais sabiado ali, o mais eloquentinho, inteligentinho era Mateus, que era meio pá ainda, dava uns tiltinhos nele lá, mas cara, se revelou a homens iletrados, cara. Então, e Deus quis assim, Deus quis fazer isso. Então não se anseie pelo carro do ano, não se anseie pela roupa de marca, essas coisas são fúteis. O que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez, e isso basta. O que vinha agora é um plus. O que vinha agora é acompanhamento de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, igreja. E eu vou encerrar aqui. Aleluia, deu tempo.
Eu li o 12, né? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? E aí Paulo acaba: nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Querido, você está entendendo a importância que você tem na terra? Cara, se acaba com a igreja, aumenta a prostituição, aumenta os drogados, aumenta, dá um colapso. Tem um colapso na saúde, tem um colapso financeiro, tem um colapso. Então a igreja de Deus, ela é um papel fundamental na humanidade, na terra. É por isso que ela nunca vai acabar. A igreja é o poder de Deus. A igreja, o dia que ela não tem cesta básica para dar, ela ora e o Espírito Santo desce, cura e toca. E se não acontecer isso, Dezão, a pessoa morre, Dezão, morre e vai para a eternidade. É frio, não parece ser frio falando isso, mas Deus vê assim: recolhi. É eu que tenho os pensamentos maiores do que os de vocês. Nós não sabemos lidar com a perca, com a morte. Nós não sabemos lidar, sabe, com a frustração, com o medo. Nós não sabemos lidar com os anseios, sabe, nós não sabemos lidar com a opressão. Mas Jesus passou tudo isso. E a mensagem da cruz, você sabe qual é, cara? Hoje pregar aqui sobre isso é chover no molhado. Então eu estou aqui simplesmente para que você seja ativado por Deus, para que você levante a sua cabeça diante dos homens e ande prostrado diante de Deus, reconhecendo a sua magnificência, cara. Se alguém perguntar para você: cara, me empreste, cara, eu não tenho, eu não consigo e eu não posso, mas eu posso orar por você. Eu posso ir aí até a sua casa orar por você. Me aconselhe agora, eu não tenho uma palavra para te dar, mas eu posso ir aí e chamar Jesus para sua casa, chamar Jesus para sua vida. E você vai ver, querido, porque agora você está crendo no Evangelho, não somente para você, mas você está crendo a partir para você e para o outro. Então fique de pé.